Sefer Shmuel Hanavi, Perek Yud, Pasuk Dalet, Shmuel Aleph. A gente encontra aqui no livro das escrituras hebraicas, dos textos dos Ketuvim, Kedoshim, os textos das escrituras sagradas. A gente encontra o verbo sha'al aqui. Essa palavra aqui, ela tem um significado de perguntar, né? Ve sha'alu lecha le shalom. Então a gente encontra esse verbo sha'al, que significa literalmente perguntar, no dicionário hebraico, na gramática hebraica e no texto das escrituras em hebraico, do texto do livro para o português aí de Samuel, 1 Samuel, capítulo 10, versículo de número 4. Nós temos essa palavra aqui, que é o que vem do verbo sha'al, perguntar. Inclusive essa palavra, ela também está no Sefer Tehillim, né, no Sefer Tehillim, no capítulo 122, versículo 6. A gente encontra lá no texto o mesmo verbo. E também o mesmo verbo perguntar, né? Embora na tradução bíblica da Bíblia em português, João Ferreira de Almeida, nas outras traduções, até mesmo na Bíblia judaica completa, ali foi colocado, não foi colocado a palavra perguntar, foi colocada a palavra orai. A gente sabe que em hebraico a palavra orar vem do verbo da palavra tefilá, que em hebraico, o verbo tefilá, que em hebraico significa orar, literalmente orar, né? Foi traduzido nas Bíblias em português como orai, orem, né? Orar. Então, por exemplo, no livro de Salmos 122, versículo 6, está escrita a palavra orar, né? Orai. Mas no hebraico não está orar, não está orai, né? Não está orai, está escrito perguntar, porque vem do verbo sha'al, perguntar, né? Então a gente também, no mesmo livro de Tehillim em hebraico, que foi colocado no português como Salmos, no hebraico está escrito sha'al, perguntar, e não orar. Temos também o texto de Shofetim, o Perek Kaf, o Pasuk Yud Het. Pasuk Yud Het também está escrito aqui a mesma palavra que vem do verbo sha'al, perguntar e não orar. Orar é tefilá, aqui está escrito sha'al, né? Vai sha'alu ve Elohim vayomeru Benei Israel mi yahale lano. Então a gente tem aqui, na realidade, o texto que fala sobre perguntar, sha'al, e não orai. Orai vem da palavra tefilá. Então a gente encontra em Tehillim em hebraico 122, esse mesmo verbo aqui, esse mesmo verbo sha'al, significa perguntar. Nós encontramos lá no 122 de Salmos, versículo 6, nós encontramos aqui em Shofetim, que em português colocaram como Juízes, né? Juízes, capítulo de número 20, versículo 18. Né? Então, se a gente abrir também o texto que eu acabei de citar para vocês de Samuel, em hebraico, capítulo de número 10, versículo 4, também tem essa mesma palavra, eu acabei de mostrar para vocês, o verbo sha'al, perguntar. É uma mesma palavra que está nesses três textos em hebraico. Sha'al, perguntar, tem o mesmo significado, porque é a mesma palavra, só que quando nós pegamos a Bíblia em português para olhar justamente isso, a gente se depara com um texto de Salmos. Nós encontramos o texto de Salmos 122, a palavra orai,
né, e não perguntar. Ou seja, na tradução em português, em vez de colocar a palavra correta, que é a palavra perguntar, colocar a palavra orar, né, do verbo orar. Versículo de número 6, nós temos a palavra orai. Então essa palavra orai aqui, ela vem do verbo hebraico tefilá e não sha'al. No texto hebraico nós temos sha'al. Aqui no caso, era pela tradução, os tradutores era para ter colocado a palavra perguntar e não orar. Aqui está escrito orai. Porém, quando eu acabei de mostrar para vocês que o hebraico é a mesma palavra em hebraico, só que quando nós pegamos o livro de Samuel, que nós abrimos ali, no versículo 4, que não está escrito orar, olha só que coisa. Nós encontramos a palavra, o verbo perguntar. E te perguntarão como estás, né? Então, nós vemos aqui, ó, que está o verbo perguntar, né? No 1 Samuel, capítulo 10, versículo 4, na Bíblia em português. Então, a tradução aqui, ó, nesse texto aqui foi colocado corretamente, o verbo perguntar. Agora nós vamos no outro texto, que é o texto de Juízes. Juízes, capítulo de número 20, versículo de número 18. A gente encontra aqui o quê? Foi colocado corretamente o verbo perguntar, né, que em hebraico eu mostrei para vocês que vem da palavra sha'al, o verbo perguntar, perguntar a Deus, né? Então nós temos dois textos aqui que estão realmente de uma forma correta, ali foi traduzido de uma forma correta. No entanto, é a mesma palavra em hebraico, tanto no livro de Juízes como no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 4, é uma mesma palavra, perguntar. Porém, essa mesma palavra em hebraico, os tradutores na Bíblia em português, lá em Salmo 122, 122:6 colocou a palavra orar. Ali já tem um erro de tradução grave, porque é uma mesma palavra nesses três textos. Juízes 20, versículo 18, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 4 e também Salmos 122, versículo 6. É uma mesma palavra, vem do verbo perguntar. Não tem nada que a ver com a palavra orar, que foi colocado lá na Bíblia em português. Isso também foi colocado na Bíblia judaica completa.